Irmãos, nós vamos então refletir mais uma vez sobre a carta de Jesus a uma das suas igrejas. E nessa reflexão gostaria de compartilhar com os irmãos a igreja de Filadélfia. A igreja que nos alerta a aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. Talvez seja essa a reflexão para a nossa realidade como igreja hoje, como igreja cristã, evangélica, brasileira, como igreja que somos aqui na nossa particularidade. A cidade de Filadélfia é a mais nova das 7 cidades. Ela foi fundada pelo rei Átalo II no ano de 150 a.C., pelo povo que migrou de Pérgamo, que era a capital do império da época, e que foram para aquela região, e ali se formou essa cidade importante na Ásia Menor. Átalo, em homenagem ao seu irmão Eumenes, ele dá o nome de Filadélfia, Filadélfios, que é aquele que ama o seu irmão. Foi um nome que ele deu em homenagem ao seu irmão. Era uma igreja de irmãos, de pessoas mais chegados, pessoas próximas, pessoas consanguíneas que se viam. Filadélfia tinha muito disso, as pessoas se enxergavam como irmãos, elas se ajudavam umas às outras. Mas no ano de 80, antes da história dessa carta, a cidade ela foi destruída junto com Sardes e outras cidades das proximidades por causa de um terremoto muito comum naquela região. Hoje, essa cidade ela foi destruída por esse terremoto. E Tibério César, que era o imperador romano, ele ajudou a reconstruir a cidade depois do terremoto. E aí ele muda o nome da cidade para Neo-Cesareia, ou seja, Nova Cesareia, em homenagem ao imperador romano. É interessante, irmãos, que Jesus ele usa o contexto dessa cidade para se fazer entendido. Ele usa o contexto cultural da cidade para expressar a mensagem que ele tinha para a sua igreja. A igreja tem que aprender com Jesus, conhecer o contexto das pessoas que pretendemos falar, ouvi-las, lê-los justamente quando lemos as Escrituras, para que nós possamos ouvir as suas indagações e as respostas virem das Escrituras Sagradas, para que a gente não se torne uma igreja alienada. É preciso ler as pessoas corretamente para que a mensagem seja entendida. Aliás, sugiro até a leitura do livro do pastor John Stott, Ouça o Espírito, mas ouça o mundo. Stott está dizendo no sentido da igreja precisar compreender-se. Qual o sentido dela existir? Saber a sua teologia, isso é, como é que Deus faz sentido para as pessoas que eu quero evangelizar? Que linguagem usar? Se fazer entendido tanto na forma também da importância de nos organizar para que nós possamos nos expressar de forma correta. Jesus, no final dessa carta, diz que vai dar um novo nome aos seus fiéis, um novo nome de Nova Jerusalém. Mesma coisa do contexto cultural, o nome da cidade foi mudada para receber a cara do imperador. Jesus está falando, eu vou mudar o nome de vocês para vocês terem o meu jeito. E Jesus mudou o nosso nome. Nós somos cristãos, que do grego Christos, pequenos cristos, aqueles que se parecem com Jesus. Então, Filadélfia é a igreja com a cara de Jesus. Filadélfia é a igreja que nos inspira a sermos fiéis. Queria ler então um texto com os irmãos, que vai ser projetado, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, até o versículo 13. Diz assim um texto, Jesus escrevendo essa carta por intermédio de João. Ele diz a João, escreve essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeu, mas não são, a virem prostrar-se a seus pés e reconhecerem
que amo você, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deus, nosso Pai, louvamos o teu santo nome. E pedimos que o teu Espírito Santo nos fale e nos direcione em toda a verdade da tua palavra. Pedimos a ti em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Note o que Deus nos diz através da igreja em Filadélfia e para todas as igrejas. A mensagem, meus irmãos, ela é plural e atemporal. Há três prescrições simbólicas que são notáveis nessa carta de Jesus às suas igrejas, que eu gostaria de fazer um breve destaque aqui para os irmãos. A palavra é a porta, a chave e a coluna. A porta é ele mesmo. Jesus disse: eu sou a porta. Todo aquele que quer ser salvo e encontrar pastagem deve entrar pela porta das ovelhas. Lá em Jerusalém existia 12 portas quando se entra em Jerusalém. Eu fico imaginando Jesus ali, existia várias portas, cada porta tinha um significado, inclusive a porta das ovelhas, onde as ovelhinhas entravam ali para o templo para ser imoladas, e Jesus está ali na frente daquela porta dizendo: eu sou a porta por onde passam as ovelhas. Aquele que entra aqui não vai morrer lá no templo como essas ovelhinhas estão indo para morrer, mas elas vão encontrar vida. Porque ao mesmo tempo que Jesus é a porta, ele é o Cordeiro de Deus que se deu a si por nós. Então Jesus está dizendo que ele é a porta. Irmãos, há duas portas, uma larga, cheia de atrativos, de gente que está andando por essa avenida muito larga, mas que no final vai dar no inferno. E outra é a porta estreita, apertada, difícil, que vai levar à Nova Jerusalém. Duas portas, dois caminhos, dois destinos. A porta é Jesus, mas ele vai além dessa compreensão da porta sendo ele mesmo. A porta significa aqui também oportunidades que Deus abre para aqueles crentes em Filadélfia. Precisamos sempre buscar discernimento em Deus para entrar pela porta que ele abre, para não forçar a maçaneta da porta quando ele fecha. Muitas vezes, quando nós oramos a Deus, nós devemos lidar com o conflito da vontade de Deus e a nossa própria vontade, porque no final das contas, oração não é convencer Deus a dar aquilo que eu quero, o que eu estou pedindo, mas oração é a capacidade de discernir o que Deus quer de nós. Qual é a porta que Ele quer que nós entremos ou não, pedir para Deus pegar a chave, que Ele também tem a chave que abre todas as portas, e forçar Deus a abrir aquela porta. A porta é Jesus, a decisão é Jesus, e Jesus, ele mesmo diz para aquela igreja: eu abri uma porta de oportunidades para vocês. Deus, ele tem nos dado oportunidades. A igreja tem aproveitado ou tem desperdiçado por causa da preguiça, da indisposição, da negligência, ou por não se considerar apta para realizar aquilo que Deus quer. A igreja de Filadélfia era uma igreja que se considerava fraca, inapropriada para o serviço do Senhor, mas ela não desperdiçava as oportunidades que Deus a tinha dado. Senhor, por que não pegam? Pegam que tem dinheiro, pegam que tem mais gente, pegam que tem mais prestígio. Por que não Sardes, que é uma igreja modelo? Logo nós, que somos tão pequenos, tão limitados, tão fracos. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aqueles que se acham alguma coisa diante de Deus, eles não servem para ser usados por Deus, mas aqueles que reconhecem a sua fraqueza, esses são qualificados para o serviço de Jesus.
Porque mesmo sendo Senhor, ele não se fez Senhor, ele se fez servo. O fato é que esses cristãos aproveitaram as oportunidades, não a desperdiçaram, porque não se sentiam capacitados, eles faziam na capacidade que o Espírito Santo lhes dava. Paulo apóstolo, quando chega em Atenas, com mais de 30 mil imagens de esculturas, ele viu uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Ele poderia chegar, como aquela história do vendedor que mandou, o vendedor da Havaianas, que enviou 2 representantes de venda para a África, lá para uma tribo da África. O primeiro vendedor chegou com um relatório muito pessimista. Chefe, não recomendo nós fazermos uma franquia lá naquela região da África. Mas por que não? Ninguém usa chinelo. O pessoal não vai comprar o nosso produto. Então, vamos tentar outro lugar. E aí ele manda um outro vendedor, e aquele vendedor tem uma visão, um olhar totalmente diferente. Ele chega assim, chefe, esse é o melhor lugar para a gente abrir mais uma franquia do nosso negócio. Por quê? Porque ninguém usa chinelo naquele lugar. Nós vamos vender chinelo, só a gente vai ter chinelo para vender. Então, irmãos, quando Paulo chega a ver 30 mil altares, Paulo podia falar assim, capaz, olha, esse pessoal já é religioso demais e Jesus vai ser mais um entre esses 30 mil. Não, Paulo encontrou lá um altar vazio, dizia, ao Deus desconhecido. Aí Paulo, essa é a oportunidade, eu não vou desperdiçá-la. É esse Deus que eu estou anunciando para vocês, o Deus que vocês não conhecem. Ele se chama Jesus de Nazaré. E ali é implantada uma igreja na grande Atena dos gregos. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá, meus irmãos, com murmúria, com reclamação, tendo um olhar pessimista da vida em relação à nossa potencialidade. Deus não errou em escolher você, Deus não errou em implantar a sua igreja ali naquela cidade de Filadélfia, na cidade de Atenas e aqui no Morro do Meio. Nós precisamos ter o olhar de Deus, onde tem o caos, nós podemos ver a mão de Deus ali reconstruindo. Nós precisamos olhar para aquilo que é oposto a Deus e oferecer uma solução. Ele viu uma porta aberta para a pregação do Evangelho, e Paulo ficou também em Éfeso 3 anos, porque ele diz, uma porta promissora me abriu para que eu anunciasse o Evangelho de Jesus, e implantou ali a igreja de Éfeso. Colossenses 4:5, você poderá ler o seguinte, diz assim, sejamos sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5:15, portanto Deus sempre abre uma porta para nós, e Jesus garante, quem entra por ela, entrará e achará alimento. Quais são as portas, meus irmãos, que Deus tem aberto para nós? Nós temos as enxergado como oportunidade? Não, Senhor, manda o... Eis-me aqui, Senhor, mas envia o irmãozinho ali, envia um missionário, envia alguém mais qualificado. Não, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A outra palavra que usa aqui, na linguagem que Jesus usa para se expressar com a sua igreja em Filadélfia, é a chave, que fala sobre a soberania de Deus que controla, abrindo e fechando quando Ele bem quer, corações e circunstâncias. Precisamos, meus irmãos, depender da graça de Deus, aquele que tem todas as possibilidades à sua disposição, que destrava qualquer situação. Quantas pessoas aprisionadas em si mesmas, no passado, presas pela amargura, pelo medo, pelo ressentimento. Jesus tem a chave das mãos, a solução para tornar essas pessoas livres do poder do pecado e das armaduras e das trancas e das correntes que aprisionam essas pessoas de conhecer a verdadeira liberdade que é em Jesus. Jesus é aquele que tem a chave nas mãos, a chave do céu, a chave do inferno, a chave de tudo. Jesus se apresenta como aquele que é Ele mesmo um Salvador, aquele que entra por essa porta será salvo. Ele é a chave que abre todas as portas e que fecha todas elas.
Quantas vezes Deus fecha algumas portas para a gente e às vezes a gente não entende, é Deus nos livrando de alguma coisa ruim. Precisamos entender os movimentos de Jesus na nossa vida. A outra figura é a coluna, fala da vida que Deus tem preparado no céu para aqueles que com a chave do sacrifício de Cristo entrarão na porta da salvação e passarão a viver a vida eterna. Nós precisamos nutrir a fé e esperança para conseguir viver com amor. Essa igreja tinha isso de sobra. Essa coluna, quando Filadélfia foi destruída, todas as colunas caíram. O poder do terremoto foi muito grande. Jesus está falando assim, as colunas aqui na Nova Jerusalém, elas são eternas. E eu as darei para aqueles que permanecer fiel ao meu nome. Irmãos, das 7 igrejas do Apocalipse, apenas 2 receberam elogios de Jesus, Esmirna e Filadélfia. Elas não receberam críticas, só elogios. Diferente de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes, que receberam críticas e elogios, com exceção de Laodiceia, a última que veremos, que recebeu só pancada na cabeça. Filadélfia, o elogio vem seguido de desafio. Ela deveria aproveitar as oportunidades missionárias e evangelísticas que diante dela se abriam. Portanto, Filadélfia é um modelo de igreja a ser seguido para quem deseja a aprovação de Jesus, de ser igreja não do jeito da gente, do jeito que dá, mas do jeito de Jesus. Quantas vezes nós queremos ser cristão do nosso modo, do jeito que dá certo? Jesus é o nosso modelo perfeito. A igreja de Filadélfia sabia que não dava para agradar a Jesus inventando um plano B, uma rota alternativa. Jesus apenas era Ele mesmo o suficiente para agradar a Deus. Jesus não servia para tapear, para fazer de conta, não. Não há dúvida, meus irmãos, de que o desejo de todo cristão verdadeiro é que Jesus olhe para nós e diga: eis uma igreja, uma pessoa que eu posso usar para a minha glória. Não é nós que usamos Deus, é Deus que nos usa para a glória do seu nome. O alvo da vida de todo cristão é agradar a Deus. Para tanto, a igreja de Filadélfia recebeu só elogio de Jesus. Vejamos o que nós podemos aprender com essa comunidade de crentes fiéis. Eu preparei aqui 2 pontos para a gente pensar. O primeiro, tenha uma correta visão de si mesma e de quem é Jesus. Aquela igreja sabia que não fazia nada de si mesma. Ela não fazia nada de si se não fosse por intermédio de Jesus. Ela admitia a sua fraqueza, as suas limitações, porque sabia que a sua força vinha de Cristo. Podemos fazer uso das palavras de Paulo apóstolo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ela tinha consciência das suas limitações, da sua debilidade, e por isso é que ela era qualificada por Jesus, diferente da igreja de Sardes, que era uma igreja rica, estruturada, com uma membresia grande, poderosa, aparentava ser viva, mas era morta. Jesus era apenas um detalhe à parte para aquela igreja de Sardes. Se tirasse Jesus, não fazia diferença. Ela continuaria, porque Jesus já não era mais a prioridade da igreja de Sardes. Filadélfia era uma comunidade fiel, comprometida com Jesus. Ela sabia que Jesus era Senhor e eles, os servos, que eles eram limitados, que eles precisavam da dependência de Deus o tempo todo para continuar sendo igreja. Não basta ser igreja, precisa ser uma igreja relevante. Era esse o objetivo da igreja de Filadélfia. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste à oração e à adoração dos soberbos e dos hipócritas, mas dá graças aos humildes. Como está o seu coração diante de Deus? Qual é a visão que você tem acerca de si mesmo? Eu estou bom, eu faço acontecer. Essa era a visão da igreja de Sardes. E ele leva um puxão de orelha para Jesus: você acha que está bom, mas as suas obras são reprováveis.
Você acha que está vivo, mas você está morto. Nós precisamos ter uma correta visão. Filadélfia dizia: eu sou fraca, eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus o tempo todo, meus irmãos. Jesus falou que o galho, quando não está ligado à videira, ele não pode dar frutos. Nós não podemos dar frutos por nós mesmos sem estarmos conectados a Jesus. Jesus se apresenta como aquele que é o santo, portanto a igreja tem que ser santa, seguir o exemplo de Cristo. Para agradar a Deus não basta a liturgia, o nome de cristão, fazer tudo moralmente correto, mas com a motivação equivocada. Essa igreja vivia em santidade, isso é, na presença de Jesus. Não se contaminava com as sujeiras culturais, religiosas, políticas, por entender serem incompatíveis com o seguidor de Jesus. Como a igreja de Pérgamo e Sardes havia se macumunado. O crente maduro tem esse discernimento, essa maturidade de saber a quem ele é leal. Aquilo que ofende a Cristo, aquilo que macula a sua fé, não está em negociação. Não era como os crentes de Pérgamo que, em nome do lucro e do status social, eles abriam mão da sua fidelidade a Jesus. Lembra de Pérgamo? Existia naquela cidade uma agremiação de comerciantes, e todo comerciante, ele tinha que fazer parte daquele sindicato. Aquele sindicato, no final, rolava idolatria e orgia sexual. E aí, uma pessoa que era comerciante, um cristão, que não se filiasse, isso era praticamente decretar a falência dos seus negócios. Aí chega aquela mulher profetisa, Jezabel, dizendo: não, nada a ver, negócio é uma coisa, a vida na igreja é outra. Vai lá, se filia, acende a velinha lá para o ídolo, né? E faz acontecer, não vai perder dinheiro por causa disso. E Pérgamo se corrompeu, e Jesus pegou pesado com aquela igreja, porque muitos cristãos que, embora não compactuassem com aquilo, faziam vista grossa. Não, deixa o irmão, a vida é dele. E aí Jesus falou: não é assim que vocês devem compactuar com o pecado. Jesus valoriza essa fidelidade, meus irmãos, da igreja de Filadélfia. Ele honra, e ele diz assim: os judeus que se dizem povo de Deus, que maculam a fé, aqueles que se dizem serem legitimamente povo de Deus e não são, antes são sinagogas de Satanás, são dissimulados, são opostos a Deus. Satanás aqui com uma figura de oposição a Deus, embora Satanás exista como pessoa, mas o texto também pode ser entendido como aquilo que opõe a Deus, o sistema político, sistema religioso. Aquela comunidade não estava negociando seus valores, ela permaneceu fiel ao Senhor. Jesus é santo, precisamos ser santo como Ele, consagrado a Deus, e isso custa tempo de oração, custa leitura séria da palavra de Deus. A sua vida deve ser santa, seu dinheiro também é santo, o seu tempo é santo, tudo que nós temos é para glorificar a Deus. Nós temos sido bons mordomos de tudo que temos, ou queremos nos servir de Deus como se Ele fosse apenas o meio para obter algum benefício? Sem santidade é impossível vermos a Deus. Digo e repito, a gente pode fazer tudo certinho, vir para a igreja, se vestir como crente, cantar como crente, falar como crente, comer com os crentes, estar nos pequenos grupos dos crentes, mas sem santificação, sem vida com Deus, nós não chegaremos a ver a face de Deus como Salvador. A igreja em si mesma, ela não pode glorificar Deus, ela precisa da aprovação de Jesus. Isso é muito sério. E digo e repito novamente o que eu falei nas outras epístolas: se Jesus mandasse uma carta para você, se Ele mandasse uma carta para mim, quais seriam os elogios? Quais seriam as críticas? Jesus não tem meia conversa não, Ele vai direto, porque Ele nos ama demais para fazer vista grossa, para ficar constrangidinho do que vai doer e do que não vai doer. Jesus foi direto na igreja, na ferida. E quando eu olho para a minha vida e quando você olha para a sua, nós, o Espírito Santo, sabemos quais áreas da nossa vida
nós fazemos de conta ainda e precisamos nos acertar com Deus. Não existe aqueles que querem viver um cristianismo de faz de conta, que finge que ora, que finge que é um cristão fiel, mas Jesus sabe quem a gente é, quem nós somos. Está aqui uma pessoa pregando diante de vocês, mas o Senhor sabe o meu verdadeiro caráter. Às vezes a gente precisamos disso, que o Espírito Santo confronte a gente e diga essas verdades de forma alta, ouça o que o Espírito diz. E Ele sempre dá oportunidade para nos arrepender. A gente não pode figurar na presença de Deus. Ele é um Deus santo. E Jesus diz aqui, Ele também é verdadeiro. Jesus não compactua com meias verdades, com aquilo que faz de conta. A igreja de Sardes, faço o comparativo novamente de Sardes com Filadélfia. Ela aparentava ser algo que não era. Mas Filadélfia, apesar da sua fraqueza, reconhecia que para estar de pé precisava de Jesus. A autossuficiência nossa pode fazer achar que nós não precisamos da presença sustentadora de Jesus. A nossa relação com Jesus não pode ser fake, não pode ser ocasional, ela precisa ser contínua. Jesus não é o nosso garçom, em troca de um pouquinho de oração, Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o verdadeiro Deus a quem nós devemos fidelidade. Não é Deus que tem que ser fiel a gente, é nós que somos fiéis ao Senhor, embora Ele também se mantenha fiel a gente. Ele tem a chave de Davi, é outra linguagem que aparece nesse texto. Em outras palavras, Ele tem todas as possibilidades nas suas mãos. Meus irmãos, se a gente tivesse, quando a gente dobrássemos os nossos joelhos, se nós tivéssemos a capacidade de entender a dimensão de a quem nós oramos, as nossas orações seriam diferentes. Deus sustentador do universo, que tem a chave nas mãos de todas as possibilidades. Irmãos, as oportunidades não surgem como grandiosas, mas como pequenas. Jesus começou com 12. Hoje a igreja tem mais de 1 bilhão de seguidores, de ditos cristãos no mundo, com apenas 12 homens. Jesus foi um missionário de Deus. Jesus escolheu 12 para si, capacitou esses 12. Depois eram 70, depois 120, 3.000, 5.000, e não se contava mais, porque era grande a multidão dos que criam. Imagine se cada um de nós assumisse com seriedade o ser igreja, sermos uma igreja de Filadélfia, fazer discípulo, se cada um batizasse mais um a cada ano. Imagina, irmãos, aí ano que vem ia ter que construir outro espaço, ia ter que fazer 2 cultos. Não, deixa que o pastor faz, não, deixa que o irmão ali que está mais tempo na igreja faz. Irmãos, essa missão Jesus não deu para pastor, Ele deu para a sua igreja. Laodiceia se achava fraca, incapaz, achava que Pérgamo não tinha mais conhecimento teológico, que tinha mais dinheiro, tinha mais gente. Mas Jesus falou, eu pedi para vocês e vocês honraram o meu nome. As oportunidades, Jesus dá 1, dá 5 talentos, dá 10, e Ele vai cobrar de nós. A igreja existe para fazer com que o Evangelho de Jesus alcance pessoas. Senão os nossos cultos, as nossas celebrações, a construção, campanha, aquilo outro, é tudo perda de tempo se nós não fizermos aquilo que Jesus espera de nós. Nós não podemos comprar Jesus porque Ele é o comprador. Tem gente que acha que compra Jesus com dinheiro, com oração, com campanha, com promessas. Os filadélfios não fechavam as oportunidades. Irmãos, nós temos mania de coisa grande, mas o que é grande começou, na maioria das vezes, pequeno. Como falei, começou com uma família. Nós somos mais de 20 famílias. Filadélfia começou com uma igreja modesta e pequena, mas foi se consolidando porque todas as portas que Deus abria, ela entrava e não desperdiçava. Ninguém pode fechar as portas que Deus abre.
Se você não fizer aquilo que Deus está mandando você fazer, Ele não vai fechar aquela porta porque você não fez, Ele vai dar oportunidade para outro. Se as oportunidades eram espinhosas e provocavam desistência, Filadélfia dizia assim. Se as oportunidades eram difíceis, eles assumiam, porque entendiam que o sustento e a orientação vinham de Deus. Que move você? Ganhar dinheiro? Vai ter churrasco. Opa, eu vou. Entretenimento. O pastor Israel Belo enviou, como faz para muitas pessoas, enviou o seu bom dia amigo e falava ali sobre o crente domingueiro. Aí eu comentei o texto, eu falei, hoje nem crente domingueiro os crentes estão sendo, né? Antigamente, os crentes, isso na década de 90, o crente só ia domingo, o crente Tomé, né? Só ia domingo para o culto. Tomé perdeu a ressurreição, não estava lá, faltou, aí no outro domingo ele foi. Os crentes da antiga, da velha guarda, ficavam fazendo bullying, né? Com os crentes que só ia domingo. Irmão, aí apelidou de crente domingueiro. Hoje, meus irmãos, nem para vir ao culto, cultuar, os crentes não estão mais tendo esse entusiasmo, perdeu o encantamento de congregar, de estar em comunhão, de estar em serviço. O que move a gente? Eu não vou para a igreja hoje porque eu não sei, não senti no coração de ir. Irmão, se fosse assim, eu não sentisse no coração de trabalhar, né, Zé Carlos? Hoje eu senti no coração de ficar em casa, não vou trabalhar. Hoje eu estou com preguiça de comer, não vou fazer comida, depois a barriga vai reclamar. Irmão, se a gente fizer só, a gente não é dono do ventre, a gente só faz quando quer, quando sente vontade. É para perdoar o inimigo, não é fácil, mas Jesus disse que é para perdoar. É para fazer discípulo, não é fácil, mexe com a nossa agenda, mas Jesus falou para fazer. Imagina você estivesse se despedindo da pessoa, você ia falar a coisa mais importante que você consideraria na vida. O que Jesus faz? Indo para o céu. Galera, não esquece, hein? Vão por todo mundo, prega o evangelho a todas as pessoas, ensinando a guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja faz tudo, menos o que Jesus falou, porque dá trabalho. Irmãos, eu fico imaginando se essa compreensão do Evangelho chegasse à nossa comunidade, se cada um de nós se comprometesse de orar, de evangelizar, de discipular, levar uma pessoa para Jesus. Coloca aí, Rodrigo, aquele videozinho para os irmãos irem vendo onde nós estamos, quais as oportunidades, onde Deus nos plantou, assim como Deus plantou a igreja de Éfeso, assim como Deus plantou a igreja de Sardes, de Tiatira, de Pérgamo, e a igreja de Filadélfia, naquele contexto, para fazer a diferença, para ser uma referência. Deus também implantou essa igreja, essa comunidade aqui, como igreja local que somos. Quando nós temos uma correta visão de Jesus, meus irmãos, nós temos uma correta visão de nós mesmos. Nós somos pequenos, frágeis, mas Jesus é santo, Ele é verdadeiro, Ele pode todas as coisas. Está atento em servir em todas as oportunidades. Jesus não é o nosso coleguinha, meus irmãos, Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Precisamos viver um cristianismo sério, verdadeiro, que vai exigir de nós no dia a dia, porque a vida e a complexidade humana têm suas dimensões. Precisamos de Jesus como nosso sustento, como nosso orientador, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, quando a igreja ela tem uma correta visão de si mesma, de quem é Jesus, ela consegue agradar a Jesus, ela consegue entender quem ela é e que ela precisa da graça de Jesus para fazer aquilo que Jesus ordenou. Segundo e último, guardamos os mandamentos de Jesus ou nós temos seguido o nosso coração? Viu onde é que nós estamos, meus irmãos? Rodeado de gente, de casa. A gente está rodeado de gente.
mais de 13 mil pessoas nesse bairro. Quantas eu me desafiei a levar para Jesus? Ah, Senhor, 13 mil é muita, mas eu consigo levar uma para o Senhor. E a gente está falando do bairro, não estou falando nem da cidade. Olha quanta gente, olha onde a gente está, aqui ó, no meiozinho. A gente está muito mal localizado, cheio de gente, no meio de tanta gente. Então, Jesus abriu uma oportunidade para a sua igreja, nós somos parte da igreja dele aqui nesse bairro. O que nós temos feito? Quais são as oportunidades que Jesus tem aberto para nós? Quais são as vidas que nós temos influenciado? Onde a igreja tem feito a diferença? Se tira aquele prédiozinho dali, vai mudar alguma coisa para esse bairro? Guardamos os mandamentos de Jesus ou nós seguimos o nosso coração? Aquela igreja é elogiada por ter guardado as palavras de Jesus e não tê-la negado. Como igreja, meus irmãos, nós temos entrado pelas portas abertas por Jesus? Olha, eu não quero entrar não, Jesus, mas se é o Senhor que está mandando, eu vou entrar. Ou às vezes, sequer sabemos que Jesus nos abriu alguma porta. Será que eu estou satisfeito com as oportunidades da salvação que foi dada e me acomodei dela? Não posso ser escravo, meus irmãos, desse tesouro, não posso olhar para ela como Narciso olhou no retrato refletido no espelho d'água e pensar só em si. Ainda bem que eu vou morar no céu, e esse bairro aí, que Deus mande outro. Não, Deus já enviou você, já enviou a mim. E se nós não fizermos, meus irmãos, o que Jesus está mandando fazer, Ele vai falar como a igreja de Pérgamo: se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou tirar você, eu vou tirar o teu candeeiro, eu vou tirar o status de ser minha igreja, se não se arrependeres. Vocês têm um culto top, vocês têm dinheiro, vocês têm impérios, têm muitos membros, mas estão tudo morto. Jesus dá um puxão de orelha naquela igreja. Mas quando ele olha para essa igreja de Filadélfia, ele vê uma igreja sincera. Ele vê uma igreja com o desejo de guardar os mandamentos de Jesus e não seguir o seu coração. Irmãos, a minha oração é que quando Jesus olhar para o meu coração, para o seu coração, para essa comunidade, ele possa ver Filadélfia em nós. Talvez não estamos lá como Filadélfia, mas estamos no caminho. Será que nós estamos, como diz John Stott, nós somos convidados para entrar pela porta da salvação e sair pela porta do serviço, não ficar acomodado se servindo de Deus. Como igreja nós estamos estudando a palavra como deveríamos estudar, não conhecimento pelo conhecimento, mas para servir, para praticar. Irmãos, o cristianismo não é discurso, é vivência, é prática, não é teoria, é serviço, é encarnar os valores de Cristo de forma real. Os pais trazem suas crianças, mas talvez podem não ser com fidelidade, não ensinam seus filhos sobre quem é Jesus, terceiriza isso para a igreja. Os professores se defrontam com o problema de cada domingo, o grupo é sempre outro, é sempre diferente. Estão errando quando diz: deixe vir as minhas crianças. Não as impeçais por causa da preguiça, por causa das complexidades dos problemas humanos. São poucos adultos que respondem sim à maioria dos domingos. Se houvesse reprovação para quem faltasse, muitos seriam reprovados. Graças a Deus não é por esse critério que Jesus usa. Se não estudamos a Bíblia, como podemos viver por ela ou proclamá-la? Precisamos voltar a ter encanto pelas Escrituras Sagradas, como temos pelos celulares. Quando chegaremos naquele grande dia, e o Senhor dirá para nós: vinde benditos de meu Pai, vocês que se mantiveram fiéis. Irmãos, quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira, a gente vê uma fé talvez não mais tão cristocêntrica, mas antropocêntrica. Cristo saiu do centro.
é uma igreja cada vez mais voltada para o homem. Estão entrando pela porta errada. Nós somos desafiados a indicar o perdido aos sem Deus o caminho do Senhor. Estudar a palavra para proclamar a palavra. Diante das dificuldades que ela apresenta, aquela igreja, ela coloca a sua dificuldade, a sua fraqueza diante do Senhor, e o Senhor, que é dono de toda a força, revigora e eles cumprem com excelência, com as ferramentas que Deus havia dado para ela. Talvez você não se ache a pessoa mais capacitada, mas Deus, Ele não chama os capacitados. Nós bem sabemos que Ele capacita todo aquele que chama. Diante das dificuldades que aquela igreja apresentava, ela foi a mais qualificada. Eu tenho me disposto a parecer ridículo por Jesus? Ou me assenhorei da vida que tenho? Caminhando para o final dessa mensagem, meus irmãos, para nos alertar sobre as promessas que Jesus faz para a igreja. Aqueles que permanecerem fiéis, eles viverão na Nova Jerusalém, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá perseguição. No momento em que olhamos para Jesus, descobrimos que tudo de que o chamamos é tudo, e tudo que dele compreendemos fica desbotado diante da nova e encantadora realidade da presença face a face. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós teologizamos, filosofamos acerca de Deus é mais mentira do que verdade, diante daquele cujo a face um dia nós veremos. Essa é a promessa mais linda de todas as cartas que Jesus faz à sua igreja. Então Ele vai nos revelar um novo nome, pelo qual o chamaremos na eternidade. O encanto será renovado, a estima divina, a estabilidade eterna, a eternidade garantida e o encanto renovado é o que conforta os crentes da igreja modelo para a gente. Igreja modelo, porque eles tinham Cristo como modelo. Você é modelo para alguém? Ele não estava preocupado em se destacar pela posição social, aquela igreja não estava preocupada em se destacar pela posição política, mas desejava agradar a Cristo. Seu alvo era Jesus. Você tem pouca força, Jesus vai dizer, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Quem crê no Cristo dos filadelfienses, santo, verdadeiro e soberano, onipresente e sustentador, consegue viver para a glória de Deus a ponto de se tornar um modelo para os demais. Eu tenho sido modelo, meus irmãos, de Cristo para alguém, repito. Aliás, o modelo hoje paga um alto preço, não é mesmo? Não come de tudo, mantém uma rígida dieta, faz exercício físico, tudo para manter a boa forma. Irmãos, se quisermos ser modelos de cristãos, precisamos pagar o preço. Filadélfia era chamada de Pequena Atenas, pois havia sido idealizada como porta-voz da filosofia grego-romana. E Jesus fala, agora vocês vão ser modelo, não da cultura grego-romana, mas de como uma igreja deve ser. Vocês têm uma oportunidade gigantesca nas mãos e o Senhor os planta num lugar estratégico de enorme potencial, com inúmeras portas de oportunidades escancaradas diante deles, e eles sabem que têm poucas forças, e eles precisam da força do Senhor. Olha onde nós estamos, como vimos, quantas oportunidades Deus nos dá. Veja as portas que Deus abriu para nós como igreja. Você consegue enxergar? Se você não consegue, peça a Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue as oportunidades de Deus no meu trabalho, na minha vizinhança, para que o Senhor Jesus possa ser glorificado para a glória do seu nome. A minha graça é tudo que você precisa, e o meu poder opera melhor na fraqueza, porque quando sou fraco é que sou forte. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio.
Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguição e aflição que sofro por Cristo, porque quando fraco sou, então é que sou forte. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 12, versículo 9. Aquele crente que não nega o nome de Cristo diante da grandeza e do poder de gregos e romanos, nem debaixo da cruel perseguição dos judeus hostis. Filadélfia, porém, resistiu firme e não negou o nome de Jesus. Essa é a igreja modelo. Diante da crise do medo, Deus assegura o seu cuidado sobre os seus fiéis. E Jesus termina dizendo: venha em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. A eternidade é garantida para aqueles que permanecem fiéis. Escreverei nele, diz o Senhor, o nome do meu Deus, e será cidade, e será cidadão da cidade do meu Deus. Essa é a promessa de Deus para aqueles que amam a sua vida. O poder do Espírito Santo só é dado à igreja que guarda a sua palavra e que não nega o seu nome. Nenhuma igreja, meus irmãos, pode desenvolver o seu ministério se não levar a sério essas duas missões primordiais de Jesus: guardar e viver a palavra. A igreja de Filadélfia foi fiel ao Senhor. Se nós quisermos ser uma igreja fiel a Cristo, nós precisamos guardar a palavra de Deus e viver pela palavra. Essa igreja preferiu ser pequena e fiel a ser grande, rica e mundana. Foi uma questão de escolha. Ela escolheu ser fiel. Por isso essa carta é tão atual, porque a igreja evangélica é tentada a abandonar a fidelidade para se camuflar, para se ganhar débitos nesse mundo.